Olá, meus queridos alunos, aqui é o Wesley, professor de História. Esta é uma aula sobre a Revolução Francesa. Nós vamos falar, para os alunos do 8º ano, para a semana 4 do PET 2, mas eu busquei trazer uma aula o mais completa possível para que futuramente outras pessoas possam também, possa servir como fonte de pesquisa essa aula para outras pessoas, ok? Antes de nós compreendermos a Revolução, os acontecimentos importantes para essa Revolução, nós precisamos entender qual sociedade que a produziu, né? Então, nós temos a França aí com a sociedade do Antigo Regime, que era uma sociedade estamental. E quando nós falamos em estamental, é basicamente uma sociedade baseada na desigualdade, né? Os cidadãos, eles não têm igualdade civil. Então, o que nós temos aqui? No primeiro estado, eram divididos em 3 estados. No primeiro estado estava o clero, os membros aí da igreja, que tinham terras, cargos e privilégios, né, da isenção fiscal. Nós temos aí o segundo estado, em que está a nobreza, ou seja, pessoas aí próximas aos reis, pessoas com parentesco do rei, pessoas com títulos de nobreza, que tinham terras, cargos e prestígio, além de privilégios e isenção fiscal. E, por fim, nós temos o resto da população, que aí já é 97% da população, que são os camponeses, a burguesia, e também aí os sans-culottes, que são pequenos comerciantes, artesãos, estão ligados aí nesse momento. Aqui, essa parcela da população é a parcela das obrigações e dos impostos. Então, é a parcela que mais sofre com a carga tributária, é a parcela que mais sofre com a fome, é a parcela que mais sofre com os problemas aí sociais. Então, vamos para frente para nós compreendermos essa situação. O século XVIII ele não foi um século muito bom para a França, né? E também, se nós pensarmos aí na natureza, se nós também pensarmos, né, questões naturais, realmente não foi um século muito bom. Mas há motivos também causados aí pela corte, pelo rei, que fizeram a coisa piorar, péssimas decisões, né? Então nós temos aí, havia um elevado gasto público para manter o luxo da corte, o luxo do segundo estado, né, o luxo da nobreza. Havia um déficit causado pela participação da Guerra dos 7 Anos. Nós vamos compreender essa Guerra dos 7 Anos quando nós falarmos sobre Revolução Americana, mas grave isso, porque a França, para fazer treta com a Inglaterra, ela foi lá gastar o seu dinheirinho, seu rico dinheirinho, em Guerra dos 7 Anos para ferrar com a vida dos ingleses, né, para ajudar na Revolução Americana, para ajudar na independência dos Estados Unidos. E nessas guerras de independência dos Estados Unidos também. Isso fez que houvesse uma grande dívida. E quando o governo tem dívida, o governo ele não vai trabalhar, ele não vai arrumar um jeito de arrumar dinheiro, ele vai cobrar mais impostos. E quem paga mais impostos? O terceiro estado. Outra coisa que nós temos, né, nas décadas aí, de 1780, 1770, 1780, secas ocasionaram péssimas colheitas, o que causou uma inflação. O que é inflação? Alta nos preços de 62%. Nós vamos, daqui a pouco, falar da queda da Bastilha. O que fomentou a queda da Bastilha foi o preço do pão. Então, a inflação aumentou muito grande. Tem até fake news com relação ao pão aí, né? Mas, enfim, não vou comentar sobre isso.
Nesse contexto, o rei Luís XVI foi lá e convocou a reunião dos Estados Gerais. O que é a reunião dos Estados Gerais? É uma reunião em que os três estados eles vão discutir assuntos importantes. Né? Já havia bastante tempo, né, mais de um século, que não se convocavam esses estados gerais, e só que havia aí uma insatisfação do terceiro estado. Por quê? Porque os estados gerais eles eram compostos de uma forma bastante interessante para o primeiro e o segundo estado. Por quê? Você tinha uma reunião com vários delegados, né, representando os três estados. Porém, se fosse votar um determinado assunto, esse voto seria não por pessoa, mas por estado. Então, o primeiro estado tinha um voto, o segundo estado tinha um voto e o terceiro estado tinha um voto. Qual que era o grande problema? O terceiro estado representa aí 97% da população, representa um número muito maior de delegados do que o primeiro e o segundo estado. O problema é que o primeiro e o segundo estados sempre vão votar juntos e sempre o terceiro estado vai perder. Então, nas primeiras reuniões dos estados gerais, nesse contexto, o terceiro estado começou a reivindicar a mudança na forma de votação. Ok? Vamos para frente. Esse problema, ele ficou aí, causou um impasse aí que ficou durante quase um mês. Né? Essa questão dos votos, os membros do terceiro estado, com a adesão de membros liberais, então, começaram a declarar, e eles declararam que estariam em Assembleia Constituinte. A coroa, por sua vez, com a força aí, tentando com a força militar, tentou dissolver, mas a coisa já estava fora de controle. E aí o povo também já estava oriçado, o povo já estava aí bastante insatisfeito também com a questão da inflação, com a questão do preço do pão, e aí foram para as ruas, foram revoltados. Esse período aí foi chamado aí de período de grande medo, né? A população foi para as ruas, e a população, no dia 14 de julho de 1789, atacou a Bastilha. O que era a Bastilha? Era uma prisão que era o símbolo do absolutismo. Então, e ali também haviam armas, né? Ali havia um arsenal bastante importante. Então, o terceiro estado invadiu esse lugar, foi o que foi chamado aí de queda da Bastilha, ou de tomada da Bastilha. O terceiro estado tomou esse lugar, soltou os presos, não tinha tanto preso político na época, mas soltaram os presos que estavam ali e tomaram as armas, né? Pegaram as armas, pegaram esse arsenal que estava ali na Bastilha. E esse acontecimento ele tem um valor muito simbólico, no sentido que aqui acaba o absolutismo, né, na França. Aqui está a derrocada do absolutismo na França. E aí o rei, pressionado, ele passa a dar, né, autoriza o andamento dos trabalhos da Assembleia Constituinte. Esta Assembleia ela fez diversas aí, reformas, né, aí nesse período do Grande Medo, nesse período já em 1789, e aí no mês de agosto nós temos a promulgação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Foi promulgada aí pela Assembleia Constituinte, né, defendia direitos individuais, e a igualdade dos cidadãos perante a lei. Preste bastante atenção nesse termo igualdade, porque nós podemos utilizar o termo igualdade no sentido civil e a igualdade aí no sentido econômico. Então, aqui, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão,
ela vai de acordo com os anseios da burguesia. A burguesia ela queria igualdade civil, né? Direitos iguais para todos. Porém, se nós formos pensar numa igualdade econômica, a burguesia não está preocupada com isso. Preste bastante atenção nesse termo igualdade. A forma com que se interpreta a igualdade ou a desigualdade, ela conta muito na posição política das pessoas, inclusive até hoje. Okay? Limitava os poderes do rei, né, e assegurava às pessoas o direito à propriedade. Ela expressava claramente os anseios da burguesia. A questão da propriedade privada, a questão da acumulação de propriedade, ela está dentro aí dos anseios da burguesia. Serviu de base para a Constituição, futura Constituição aí de 1791. Preste bastante atenção. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é um dos documentos que estão na base daquilo que nós entendemos por direitos humanos hoje. Ok? Então, na teoria, ela garantia alguns dos direitos humanos, por exemplo, a liberdade, a igualdade aí civil, a igualdade entre todos os cidadãos perante a lei, enfim. Todas essas ideias de igualdade civil, de que as pessoas, todo cidadão é igual perante a lei, ela foi transmitida nos documentos constitucionais, por exemplo, a Constituição de 1988, né? Então, na teoria, é lógico, na teoria nós temos que esta ideia ela é uma continuidade, né? Ela é algo que está presente na Declaração dos Direitos Humanos, é uma ideia que está presente nas cartas aí constitucionais, na Constituição de 1988 do Brasil, é uma ideia que está presente, né? Essa ideia de igualdade, de o povo, enfim. É uma ideia, então, ela é importante por isso, porque ela influenciou instituições políticas que vigoram ainda no momento. Então, por isso a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é muito importante, ok? Vamos para a Constituição de 1791. Então, contemplou as principais reivindicações do terceiro Estado, como igualdade civil, jurídica e fiscal, ou seja, todas as pessoas são iguais perante a lei, todas as pessoas, não existe agora aqui, que fulano de tal é da nobreza e fulano de tal não é da nobreza, todo mundo paga imposto, né? Enfim. Essa nova lei, ela estabelecia uma diferenciação entre os cidadãos ativos e aqueles que podiam votar e candidatar-se, e a cargos eletivos. Aí que está. Existe uma igualdade civil, mas é uma igualdade mais ou menos, né? Você avança, você dá um passo para frente e 2 passos para trás. Isso é basicamente o que a burguesia fez aí. Então, a nova lei estabelecia uma diferenciação entre cidadãos ativos, que podiam se candidatar a cargos eletivos e passivos. E qual que era o critério? O critério era a questão da renda, ok? As mulheres foram excluídas das decisões políticas do Estado. Tem uma senhora que se chamava Mary Giles. Ela fez uma versão parafraseando a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, colocando Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, porque a mulher não foi incluída nessa política, viu? E aí ela foi considerada traidora da Revolução e foi guilhotinada aí pelo Robespierre. É igualdade, mas nem tanto, né? Então, vamos pensar nesse sentido. Então, a Constituição de 1791, ela representou algum avanço, mas ela representou aí também retrocessos. Ainda existia uma desigualdade. No fundo, ainda existia uma desigualdade civil, entendeu? Então, ela representa um passo para frente e 2 passos para trás, né? Então, vamos continuar. Depois da Constituição de 1791, nós vamos ter aí vários acontecimentos que vão
mudar o rumo das coisas aí. Primeiro, a Assembleia Constituinte foi substituída por uma Assembleia Legislativa. Aqui nós já temos, né, a questão da Assembleia Legislativa, as facções políticas, mas eu vou explicar quando nós falarmos da convenção. Nós já temos aí facções políticas que vão surgir nesse momento, que posteriormente eu vou explicar aí. Nesse período, outros países, né, outras nações, como a Áustria e a Prússia, sentindo-se ameaçados pelo avanço da Revolução, invadiram a França. Os revolucionários declararam pátria em perigo, e aí nós vamos ter os jacobinos, que é uma facção política, tomando o poder com os sans-culottes para resolver esse problema e radicalizando, de fato, a Revolução. Ali houve montou-se ali um exército popular que venceu os invasores, né? No dia 20 de setembro de 1792 foi proclamada a República. Então, existe uma imprecisão que está no PET, no texto do PET, que diz que a França se tornou uma república assim que foi promulgada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Não é. A França passou a ser uma monarquia constitucional e passou a ser república a partir de 1792. Aí nós já temos uma diferença aí de quase 3 anos. Ok? De 3 anos, né, praticamente. Foi proclamada a república, enfim. E aí, o rei Luís XVI, que tentava fugir com a Maria Antonieta, sua esposa, eles foram capturados. E aí nós temos um processo que demorou alguns meses, que foi o processo de julgamento do rei Luís XVI, que foi julgado e guilhotinado, e posteriormente a própria Maria Antonieta também foi morta pela guilhotina. Ok? No ano seguinte, aí, em 1793. Para que nós possamos compreender alguns aspectos, né, alguns acontecimentos, nós precisamos também compreender que a revolução, os revolucionários, eles queriam mudar completamente a França nas suas raízes culturais. Então, a questão religiosa foi bastante forte. A igreja aí foi submetida ao Estado, né? Passou a existir uma igreja não submetida a Roma, né? Não submetida ao Papa, mas submetida ao Estado, né? E houve aí, né, bastante perseguição, né, a cristãos nesse momento, enfim. E também criou-se um calendário novo para substituir o calendário gregoriano. Sabemos que o calendário gregoriano é o calendário aí com referências cristãs. O ano 1 é o nascimento de Cristo, os acontecimentos aí durante o ano são marcados por questões religiosas. A semana aí, o dia de descanso, né, o dia do domingo, é um dia para os católicos aí de guarda, que seria o dia em que eles vão cultuar a Deus. Então, enfim, o calendário gregoriano ele manifestava aí bastante o catolicismo, e isso não agradava os revolucionários, que criaram, por sua vez, o seu próprio calendário. Então, existia um calendário revolucionário e que iniciaria a contagem aí do ano 1 a partir da proclamação da República. Esse calendário ele teria 12 meses de 30 dias, o que dá 360 dias, com semanas divididas em 10 dias. Né? Semanas divididas em 10 dias, por quê? Justamente para confundir, né, para retirar essa questão do domingo, do dia do descanso, do dia, né, o domingo, que é o dia que os católicos, né, vão à missa, mas retiraram-se isso, né, retirou isso, e daí sobrariam 5 dias, ou 6 dias, né, no caso dos anos bissextos,
sobrariam 5 dias, que eram considerados feriados aí dos sans-culottes, né? Os nomes dos meses, eles faziam referência a termos ligados à vida dos camponeses. Então, vamos lá. Eu coloquei aí uma lista, né, que é, por exemplo, nivoso, luvioso, ventoso, germinal. Então, estão ligados aí às estações do ano, estão ligados a questões aí muito, muito presentes na vida dos camponeses. Então, por exemplo, quando nós falarmos de reação termidoriana, nós estamos falando de algo que aconteceu no mês de Termidor ou entre julho e agosto de algum ano. Entendeu? Quando nós falarmos de golpe de Brumário, 18 de Brumário, nós estamos falando do golpe que aconteceu aí entre os meses de outubro e novembro. Ok? É bastante importante nós compreendermos isso, porque depois nós usamos termos aí e as pessoas simplesmente não entendem. Vamos continuando. Com a proclamação da República, nós temos aí que a Assembleia Legislativa ela passa a ser Convenção Nacional nos anos de 1793 e 1794. Aqui nós vamos ensinar o que é direita e esquerda de uma forma bem resumida. Por que existem esses termos, direita e esquerda? Nasceu na Convenção Nacional, nasceu na Assembleia Legislativa aí, e aqueles que estavam na esquerda são considerados de esquerda, então é uma questão física, né? Aqueles que sentavam à esquerda do parlamento eram os esquerdistas e aqueles que estavam à direita eram a direita, né? E abaixo aí nós temos a planície, que são considerados o centro. Quais que são aí os que são considerados esquerda aí na Revolução Francesa? Jacobino, Montanha, sans-culottes. O que esses povos, o que essas pessoas defendem? Essas pessoas defendem uma igualdade radical e econômica, que os benefícios da Revolução chegassem a toda a população, na teoria. Eles defenderiam isso. Então, a igualdade, eles entendem que a esquerda política, e aí nós já estamos falando de esquerda política, né, de forma geral, ela entende que a desigualdade é um produto cultural, ela é algo que ela não é natural, não é algo natural, e que ela, inclusive, deve ser combatida. A desigualdade deve deixar de existir. Veja bem que eu não estou fazendo juízo de valor, tá bom? Que esquerda é bom ou que direita é bom. Então, para eles, a desigualdade não é natural. E ela precisa ser combatida. E precisa existir uma igualdade, né? E alguns colocam uma igualdade de forma radical, uma completa igualdade. Ok? Os que estão à direita, fazem aí parte da burguesia, e estão aí os girondinos, então existem jacobinos, Montanha, sans-culottes à esquerda, e os girondinos à direita. Quem são os girondinos? São a burguesia, profissionais liberais e classe média. Esses girondinos, eles acreditam que a desigualdade é algo natural e que não é eficiente você combater a desigualdade, mas você deve simplesmente conviver com ela. A direita política pensa isso até hoje, é a mesma coisa, ok? Então, se alguém falar de esquerdista, de direitista, e não falar para você sobre Revolução Francesa, essa pessoa não entende nada de esquerda ou direita. Então, a maior parte do debate político nas redes sociais são de pessoas que não compreendem isso aqui que você está tendo acesso agora, ok? A planície é o que nós chamamos de centro. Ali está a alta burguesia. O centro, de vez em quando ele vai para a esquerda, de vez em quando ele vai para a direita, ok? Ele de vez em quando os interesses dele estão na esquerda, ele vai para a esquerda, de vez em quando ele vai para a direita. Ele é contra as radicalizações. Ele acha que ele precisa ter uma posição ponderar entre as proposições da direita e as proposições da esquerda e ir
né, de acordo com os seus interesses. Ok? É importante nós compreendermos essa questão de direita e esquerda. Por quê? Porque é algo que está o tempo todo nas redes sociais. Todo mundo está falando de direita e de esquerda e ninguém compreende, né, na verdade. Então vamos lá. Nós vamos ter aí o período do terror, que os jacobinos, que lideravam a convenção aí em 1793, criaram um tribunal revolucionário e depois o Comitê da Salvação Pública. Realizaram reformas agrárias, promulgaram uma nova Constituição, uma Constituição aí, né, que estendia o direito a voto a todas as pessoas, estendia aí as reformas a uma parcela maior da população. E aí o período do terror ele iniciou com a morte, né, com o assassinato do Marat, um revolucionário jacobino, por uma girondina, né? E isso fez com que, durante um ano, Robespierre governasse com a Constituição suspensa. Então, você luta contra o absolutismo, e aí você tem um ditador chamado Robespierre. Enfim, com plenos poderes, ele promulgou uma lei que chamava Lei de Suspeitos, que condenava à guilhotina membros da nobreza, girondinos e antigos aliados políticos, pessoas consideradas aí traidoras da Revolução. O período do terror, ele terminou aí com o golpe dado aí pelos girondinos, chamados Reação Thermidoriana, né? E aí os girondinos foram lá e guilhotinaram o Robespierre, né? O Robespierre, que guilhotinou todo mundo, acabou também guilhotinado, ok? Com o fim do terror, nós vamos ter aí que a burguesia ela vai criar uma nova Constituição e vão retroceder nas reformas feitas pelos jacobinos, ou seja, vai voltar a questão do voto censitário, e aí o poder executivo ele já não vai ser mais uma pessoa, eles vão tentar evitar uma nova radicalização, e aí será comandado por 5 pessoas escolhidas pelo poder legislativo, que seria escolhido pelo voto censitário. Esse voto censitário é o quê? Se você tem determinada renda, você vota. Se você não tem, você não vota. Então, reduz aí, basicamente, a burguesia, né? A renda aí que a burguesia tem. A burguesia seguia implementando as suas reformas, enquanto no exército destacava-se um jovem militar chamado Napoleão Bonaparte. Ok? Esse Napoleão, em 1799, deu um golpe chamado Golpe de 18 de Brumário, né, que corresponde aí ao mês de novembro, no calendário gregoriano, substituindo assim o governo diretório por um consulado. Posteriormente, ele foi considerado cônsul vitalício e depois ele autodeclarou-se, né, imperador da França. É bastante interessante você lutar contra o absolutismo e acabar com um imperador. Enfim, é bastante interessante a Revolução Francesa nesse sentido. Assim, nós terminamos o período, né, em 1799, o período revolucionário, e aí inicia-se o período napoleônico. O período napoleônico tem grande importância para a história do Brasil por causa do bloqueio continental. Mas isso nós vamos estudar posteriormente. Esse vídeo já está bastante extenso e nós vamos tratar somente da Revolução Francesa, ok? Vamos para as atividades que estão bastante tranquilas. Nós temos aí a primeira atividade, explique por que a tomada da Bastilha foi importante para a Revolução Francesa, né? Aí vocês vão explicar. Eu dei bastante dicas aqui, mas você pode pesquisar. Pesquise bastante, viu? Isso é bastante importante. Sobre a sociedade do antigo regime, responda. Aí você vai identificar como que a sociedade era dividida. Você vai dizer se a sociedade aí do antigo regime era uma sociedade igualitária. Enfim. Na terceira, vocês vão falar sobre a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Por que ela é importante nos dias de hoje, tá bom?
Bons estudos para vocês, boa semana, Deus abençoe a todos e qualquer dúvida estou à disposição.